Kátia está por aí? Ela está sim, Sandra. Desculpa, Sandra, eu estou falando e a câmera está fechada e o microfone está fechado. Como é que você vai ouvir? Kátia, queremos te dar um abraço, viu? Pela tia Dirce. Obrigado. Paz para vocês todos, viu? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Isso, Kátia, um abraço bem grande para vocês todos. Vai passar. Ela precisava mudar de hospital. Era imprescindível. Com certeza ela está sendo assistida por todos esses amigos espirituais que vieram receber ela. Tenho certeza disso. Obrigado, viu, pelas preces de todo mundo, que eu sei que estamos colocando o nome dela para hoje, né, Bia? Isso, já está colocado aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala, São Antônio. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. Essa meu povo é lá das Minas Gerais, hein? É, de lá mesmo, faz tempo, hein? De lá que nós somos. Boa noite. Oi, Toninho, Bia. Boa noite. Rogério. Oi, Bia. Dona Sandrinha. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Polesse. A Raquelzinha entrando agora. Boa noite, Raquel. Sr. Toninho, a mensagem hoje de Fenelon, que foi autoridade católica aí, né, no tempo. É isso? Só para relembrar. Fala de novo. Foi um cardeal, Zé. Cardeal, nossa. Cardeal, né? Pensei que era bispo, então era superior ainda. Não. Se fosse do exército, era quase marechal. Ele chegou no final da vida dele como arcebispo, não foi? Foi. Ou não? Depois ele foi uma espécie de... foi caçado. Por isso que ele cita aqui essa... Oi, Júlia! Boa noite! Eu cheguei! Boa noite, gente! Oi, Júlia! Boa noite. Fala, boa Que noite. alegria! Tudo bem, Ju? Fala, tudo bem? É a Beatriz falando com você. Fala oi com a Beatriz. É a Beatriz. Oi! Que alegria, Oi, Bia. Júlia! Oi, Valéria, tudo jóia? Tudo bem. A Sandra. Fala com a Sandra. Oi, Julinha! Fala, boa noite, Sandra. Linda! Tudo bem, amor? Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Renata. Aos demais eu não citei o nome, mas boa noite a todos. Boa noite. Fábio, hoje é aniversário da Vilma. Manda um abraço bem grande para ela. Boa noite, gente. É aniversário do Caetano também. Ai, Parabéns! Parabéns, Você sabia? Não. Aniversário do Caetano. Tudo Oi. bom? Parabéns. Obrigado. Oi, Sara. Parabéns, Tudo bem? Caetano. Oi, gente. Parabéns. Obrigada, um beijo para vocês. Beijo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Caetano.
Meus irmãos, então, boa noite a todos, agora oficialmente. Vamos iniciar nossa reunião. Parabéns aos aniversariantes da noite. Um grande abraço, Caetano, um grande abraço, Vilma. Vamos então iniciar, lembrando de pedir que verifiquem os microfones para estarem desligados e também o copo d'água para depois a fluidificação. Então, vamos iniciar nossa reunião. João. Prezadas irmãs, irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe. Vamos agradecer essa abençoada chuva que veio refrescar, que veio molhar a terra. São bênçãos que chegam do alto. Então, com esta alegria, para o estudo do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, nosso Senhor, cada um de nós em nosso lar, recebendo essas bênçãos, infinitas bênçãos de paz, de alegria e de amor. Então, para preparar nossa reunião, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel Chico Xavier. Boa noite a todos, muita paz, um abraço aos aniversariantes, que Jesus os abençoe, dando bastante saúde e paz. E uma alegria, né? Nós estamos novamente reunidos em nome de Jesus. Hoje, nessa atual conjuntura, é um passo bastante significativo. Então, do livro Pão Nosso, a lição Cura do Ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Novamente, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Emmanuel comenta: o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele
despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos. Desenvolve discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Essa página profunda, belíssima, é do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Uma página belíssima e atualíssima, né? Nos conclamando a muita meditação. A página é Cura do Ódio. E com essa mensagem, preparando o nosso ambiente, vamos iniciar a reunião com a prece que o Júlio vai proferir para nós. Boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos nos acalmando por um momento, nos concentrando, acalmando o coração também, elevando uma prece ao mais alto. Louvando, agradecendo, pedindo, vamos orar a Deus. Deus, querido Pai do céu, Jesus, mestre dos mestres, divino modelo, divino guia, divino amigo. Querido Jesus, é com muita alegria, muita felicidade que novamente, em conjunto e em família, nos aconchegamos ao teu coração generoso. Querido Jesus, que possamos, nesta noite, a flama do Evangelho, que possamos incendiar o nosso coração de amor, de reconhecimento e de humildade, querido Jesus. De modo que, com esse amor, possamos reconhecer as nossas mazelas e trabalhar com urgência na reforma íntima. E observar melhor, querido Jesus, os nossos irmãos que sofrem ao nosso lado, encarnados e desencarnados. Possamos, querido Jesus, nesse momento de muitas pedras no caminho, que possamos coalhar esse caminho de flores que haverão de entapetar a nossa caminhada em direção a Ti. Que possamos fazê-lo, querido Jesus, abraçando aquele a quem chamávamos de inimigo, que possamos enxergá-lo como de fato ele é, nosso irmão. E, querido Jesus, que possamos fazer tudo isso, relembrando os nossos irmãos cristãos da primeira hora,
que eram levados aos circos do martírio entoando hosanas em teu nome. E ali, querido Jesus, derramavam lágrimas de alegria, pois tinham a consciência no coração de que se entregavam por amor à causa. Querido Mestre, somos sabedores que este sacrifício não será exigido de nós. Mas, querido Mestre, pedimos humildemente que Tu nos ampare na coragem, para que no nosso sacrifício, no sacrifício de cada um, possamos honrar a Ti e ao Teu nome. E, enfim, querido Mestre, que as nossas humildes vibrações possam chegar aos irmãos que sofrem nas diversas dimensões da realidade, que possam aconchegá-los, e que cada um nessa noite possa ser um pequenino facho de luz para agregar aqueles irmãos que mais sofrem, para que a equipe espiritual do nosso lar espírita cristão possa levá-los aos lugares de que se façam merecedores para o auxílio necessário. E assim, querido Jesus, depositamos em vossas mãos a nossa esperança, o nosso coração e a direção do humilde trabalho da noite. Muita paz a todos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Do Livro dos Espíritos, a pergunta de hoje está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Dentro do item, Caridade e Amor do Próximo. Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Kardec comenta essa resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores,
nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja de se lastimar, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância. Prezadas irmãs, irmãos, essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. José, podemos começar. Muita paz a todos. Nós estamos vendo um capítulo muito importante hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a máxima de Jesus: amai os vossos inimigos. Então nós vemos aqui que a espiritualidade, né? Jesus deu um destaque muito grande para essa orientação e deu como uma máxima, né? Como uma lei a ser praticada para o nosso próprio bem, né? Então, quando nós não conseguimos esse sentimento para com os nossos desafetos, para com os nossos inimigos, nós sofremos as consequências. Nós pensamos que nós agimos de legítima defesa, vamos dizer assim, né? Nós somos agredidos, nos comparamos a ele, como o próprio Fenelon fala aqui, né? E não nos leva a nada. Não conseguimos ser felizes. Temos que começar a entender isso daí, né? Nós temos que começar a meditar sobre isso, né? E fazer a experiência nossa. Fazer um sacrifício, vamos dizer assim, né? Porque atualmente, para nós termos um sentimento sublime de amor para com o inimigo, hoje para nós é um sacrifício. E grande, né? Grande, muito grande. Então nós precisamos ter muita força, muita persistência para isso. Mas a gente poderia fazer uma experiência, né? E pelo menos nos esforçarmos para isso e verificar o que acontece conosco. Porque se nós fizermos o contrário, né, não vamos nem tentar fazer isso. Porque se nós fizermos o contrário, as consequências são maléficas. Se nós quisermos perceber isso, ou então escapar, né? Não conseguimos fazer, que às vezes acontece isso, né? Às vezes não, acho que a maioria das vezes acontece, né? Dificilmente a gente vai lembrar do Evangelho, de uma agressão, uma contrariedade, de uma violência que nós possamos sofrer, né? Mas a gente precisaria pensar nisso daí. Uma autoridade religiosa do catolicismo, né? Na época de 1700, na época de século XVII, né? Então ele sofreu isso daí. Então ele tinha uma condição espiritual elevada, não podemos duvidar disso, porque faz parte da falange de espírito de verdade, né? E reencarnou com essa missão de conviver dentro do catolicismo, provavelmente não, acho que com certeza, para tentar levar um pouquinho de espiritualidade mais, né, do que ele tinha. E, segundo o relato dele na própria mensagem, sofreu as consequências, né? Mas depois ele também comprova, né, de que o que acontece com aquele que persevera no bem, como Emmanuel retratou muito bem na mensagem aí de hoje, e aquele que revida, que se equipara ao agressor, né? Porque quando nós revidamos
uma agressão, nós estamos nos equiparando a ele. Não podemos falar nada dele, não podemos falar mal do nosso inimigo, do nosso desafeto, nós estamos iguais. Que é mais ou menos hoje, essa é a condição que nós estamos, né? Por isso nós estamos recebendo a orientação do Evangelho, justamente para nós refletirmos, para nós fazermos as nossas experiências, né? E conseguirmos vencer, não o nosso inimigo, mas vencermos a nós mesmos. As nossas imperfeições. São as nossas imperfeições que impedem-nos de perdoar, de ter caridade para com os nossos inimigos. O Evangelho fala, né, que a caridade, o perdão é uma caridade. Né? Perdoar ao inimigo é a sua aplicação sublime. Vamos pensar nisso daí. Nós vamos ter que atingir um dia essa condição. Não temos dúvida nenhuma. É um determinismo da lei de Deus. Enquanto isso, nós vamos sofrendo. Todos os problemas que nós temos, né? Consequência de tudo isso daí, né? Dessa falta desse sentimento sublime para com os nossos semelhantes, né? Então, nós estamos vivendo a nossa existência, com os problemas nossos, né? Com toda a situação que envolve a nossa vida, com as decepções, com o sofrimento, com as agressões. Às vezes a gente reclama, né? Não para pensar que a oportunidade que Deus está nos dando para nós vivenciarmos o Evangelho e sairmos vitoriosos. Nós conseguirmos uma elevação espiritual. Nós conseguirmos subir mais um degrau da nossa espiritualidade, que nós tanto necessitamos e que muito pouco refletimos sobre isso, né? E uma questão interessante que Fenelon coloca aqui, né? Ele faz assim talvez uma analogia, né? Do cerimonial católico, né? Da missa, que existe na missa, trazendo para uma realidade natural, da realidade nossa, né? Da real aqui, né? Em vez de ficar só lá no ritualismo, né? Então ele coloca aqui que se nós odiarmos como os nossos inimigos nos odeiam, nós não valeríamos mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar dos nossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até Ele. Então, a nossa atitude, né? Nós precisamos pensar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, vencermos a nós mesmos e chegarmos à conclusão de que vivenciar o Evangelho é a conquista da nossa felicidade, é a conquista da nossa paz, que nós tanto queremos, tanto almejamos, reclamamos tanto de não ter e não paramos para refletir que a receita está em nossas mãos, né? Nós temos que agir nesse ponto, né? Nessa questão aqui, senão nós não vamos sair do nosso lugar comum. Que Jesus nos abençoe, que nos faça compreender e termos o amparo e as forças necessárias, né, para nós vencermos a nós mesmos e vivenciarmos o melhor Evangelho. Que Ele nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Eu fico, cada vez que a gente abre o Evangelho e vê uma lição para nós, fico imaginando como que a gente consegue viver hoje, conhecendo melhor o Espiritismo, conhecendo melhor o Evangelho, como que nós conseguimos viver sem ele, sem essas orientações que ele nos traz, né? Que esse grupo, como Fenelon, faz parte do grupo do Espírito da Verdade, né? Estava entrando
no Google, para procurar quem foi Fénelon, né? Então ele nasceu em 1651, faleceu, desencarnou em 1715. Foi um sacerdote, daí ele foi promovido a um arcebispo, trabalhando com jovens que eram protestantes e se converteram ao catolicismo. É muito difícil hoje a gente, ainda no dia de hoje, ter todo esse sentimento de amor, de perdão, de indulgência. É muito difícil para nós hoje. Pelo menos para mim é muito difícil ainda. É muito difícil ainda a gente ter a compreensão de um ato de crime de um nosso irmão. É muito difícil hoje a gente perdoar certas coisas que nós vemos. Nós atacamos muito, nós julgamos muito, nós acusamos muito, sempre olhando para a pessoa. E é difícil a gente olhar para nós mesmos. Hoje, até à tarde, no comentário do Evangelho, eu estava pensando comigo, algum tempo atrás, há pouco tempo, não há muito tempo atrás, não. Quando eu li o Evangelho, quando vi uma lição do Evangelho numa quinta-noite, né? Numa quarta-feira que eu ia, às vezes à tarde, eu via uma lição do Evangelho e falava assim, nossa, como eu gostaria que meu filho estivesse aqui, que meu amigo estivesse aqui, porque essa lição serve para ele, é para ele essa lição. E eu vejo como eu estava enganado disso, como muito enganado. Porque cada lição do Evangelho vem para mim, para cada um de nós, mas eu falo especialmente em mim, vem para mim. Então, saber perdoar, benevolência, né, humildade. E no ambiente que nós vivemos, em nosso lar, no nosso trabalho, dentro do leque hoje, dentro do lar espírita cristão, procurar exercer, principalmente lá dentro, né, que a gente, eu acho que é chamado mais o exercício do amor, não só com nossos irmãos necessitados, e que nós falamos que são necessitados, né? Mas hoje eu a cada dia acredito mais que o necessitado sou eu lá dentro, necessitado de amparo, necessitado de tolerância, de compaixão, sou eu que necessito disso. Antes de eu pedir para que os meus amigos me respeitem, meus amigos façam por mim, me compreendam, façam por mim alguma coisa, eu tenho que fazer por eles. Eu tenho que me pôr no lugar deles e não cobrar deles que eles se coloquem em meu lugar. Então a indulgência, né? Essa tolerância, né? Esse resumo do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala apenas o que é o que entende Jesus por caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdemos as ofensas. Eu ainda quero muito que as pessoas me perdoem, me tolerem, me compreendam, mas eu não consigo ainda fazer isso pelos outros. Então eu preciso olhar mais, eu preciso me cobrar mais. Nós precisamos nos cobrarmos, cada um, nós mesmos, e não cobrar os outros. Que nós ainda fazemos isso, né? Que eles nos perdoem, eles nos tolerem, eles nos amparem, que nós não fazemos isso. Nós ainda julgamos muito, nós acusamos muito e não olhamos para nós. A gente devia de entrar com um espelho, né? Andar sempre na nossa frente um espelho, como se fosse um retrovisor, para a gente olhar mais dentro da gente, ter mais tolerância, né? Principalmente dentro de casa. E vamos estender a casa, como nós falamos, né? Dentro do trabalho, lá dentro do leque, principalmente amando mais, tolerando mais, sendo mais humildes, menos possessivos, né? Com o que fazemos, deixar de observar menos os outros e muito mais a nós. E eu queria encerrar o comentário, falar menos, com uma passagem aqui de um livro que Emmanuel nos fala sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, que é Religião dos Espíritos. Então, sobre a questão 886,
Emmanuel nos fala o seguinte: campanha na campanha. Campanha, além de outros significados, na sinonímica, que é no sinônimo, eu fui procurar porque não sabia o que era isso, pode também figuramente expressar o esforço para conseguir alguma coisa. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade. E não é verdade? Nós possuímos, de fato, muitas. Como simples dever, todas, porém, rogando a campanha da indulgência no amagô de si mesmas. Ouçamos, assim, o que nos diz semelhante campanha íntima. Então ele começa: ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Ergue um lar que recolha os infortunados da via pública, entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Agasalha a epiderme desnuda do companheiro, todavia, não exponhas a vida do próximo às rajas mortíferas da censura. Estende o prato reconfortante ao faminto. Contudo, não te falte apoio moral para os sedentes de compreensão. Traze a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsidiados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota, quando te compliquem a existência. Dá remédio aos enfermos, entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Ampara a criança menosprezada, contudo, não escravizes a tua exigência. Promove a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhes cobres favores especiais. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência na campanha a que te afeiçoes. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Jesus, entre os homens, partilhou campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelos inimigos e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância ao sacarmos da rua ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Emmanuel, né? De Chico Xavier, Emmanuel. Então, boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que nos intua a reflexão de todas essas lições. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. A paz a todos. Felizes estamos novamente reunidos, né? Nessa seara bendita que é o Evangelho, dentro dos nossos lares, né? Impregnando as nossas paredes com as mensagens do Mestre. A lição da noite é interessante, porque, embora ela seja sobre o ódio, Fenelon nos dá a receita contrária, ele só fala do amor. Ele dá uma receita sobre o amor.
sobre amai-vos uns aos outros e serei felizes, sobre a felicidade. E ele encerra, né, que não se esqueçam, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, no mundo que nós vivemos hoje, né, cheio de tantas intempéries, cheio de tantas aflições, essa oportunidade de termos dentro dos nossos lares uma lição como essa, né, pregnando nossas paredes a respeito da lei de amor, é muito significativo. Uma coisa importante, né, que eu acho que também foi dito já, Fénelon foi um sacerdote católico, né? Então ele alcançou um alto escalão, como já nossos irmãos comentaram. Aí eu fiquei imaginando como que, de repente, um sacerdote católico vem a lume, depois de um século e tanto de seu desencarne, e vem trazer lições maravilhosas como ele, como esta. Aí eu fiquei imaginando, né, porque eu acho que é importante que nós entendamos as lições dos livros dos Espíritos, do Pentateuco kardeciano, para nos levarmos na época em que ele foi escrito, na época em que essas lições vieram até nós. Então eu fico imaginando assim, que depois do desencarne, embora ele não tivesse naquela ocasião o conhecimento espírita que nós temos hoje, ele haveria dentro dele, dentro da sua inteligência e do seu raciocínio, uma verdade totalmente diferente daquela que às vezes o sacerdócio dele pregoava. Então ele vem com toda aquela bagagem e com toda a força, com toda a energia, trazer palavras, né, de uma conciliação junto ao Cristo, de uma forma com que entendemos, né? E vejamos que ele repudia o ódio, ele não fala sobre o ódio, né? Ele fala sobre o amor. Então isso é muito importante, porque em várias situações isso aconteceram, claro que cada um dentro da sua ênfase, mas a próprio Paulo, né? Não que Fénelon tivesse de algum desagravo quanto ao espiritismo, mas o entendimento dele naquela época seria possivelmente um pouco diferente do que ele teve depois do seu desencarne. É interessante também nós analisarmos, né, como os irmãos também foram buscar, né? Eu sou um pouco curioso. Então eu imaginei o seguinte: quando a luz do espiritismo brilhou para Kardec, ele não tinha em seu consenso, em sua ideia de trazer uma religião. A ideia dele, a princípio, desde as mesas girantes, foi buscar aquela novidade, né, que estava acontecendo em Paris, e como ele era um gênio, era uma pessoa é um espírito extremamente elevado, ele percebeu que naquelas comunicações haveria um fundamento moral. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa questão sobre a questão 886, na primeira edição do Livro dos Espíritos, lá atrás, quando Kardec fez a primeira lição, ele era a questão 444, então ela já fazia parte dessa primeira edição. Então, eu digo assim, que Kardec, quando ele do tempo que ele foi até essa manifestação das mesas girantes, até quando ele editou o Livro dos Espíritos, ele percebeu que o verdadeiro fundamento do espiritismo estava dentro do cristianismo, dentro de Jesus e dentro do Evangelho. Tanto é que ele coloca, né, de uma forma muito importante, não só nessa questão, mas em todas as outras, que dessa primeira, e várias outras dessa primeira edição, que Jesus realmente é o nosso guia e nosso modelo. Uma outra coisa que eu acho sempre interessante a analisarmos no contexto dessa lição, quando ele fala sobre amar os nossos inimigos, talvez aquela concepção da primeira condição que nos é dada, né, da lei de Talião. Então, ela fala para nós, né, devolvermos a mesma moeda, ou sei lá. Primeiro pensaríamos o seguinte: quem são os nossos inimigos? Aqueles que não pensam como nós. Então, onde estaria o nosso dever das diferenças? Dever de reconhecer as diferenças. Nem todo mundo pensa como eu, nem todo mundo age como eu,
Então, essas diferenças, da mesma forma com que eu acho que eu tenho o direito de tê-las, da mesma forma eu acho que eu tenho que ter o dever de reconhecer que as outras pessoas também as têm. Então, quem são os meus inimigos, né? E Jesus, já na sua vinda, quando ele fala sobre, ele fala assim no Evangelho segundo Mateus: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu inimigo e aborrecerás o teu próximo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás no céu. Aí eu pergunto assim, será que eu, William, tenho condição de fazer isso hoje? Eu teria condição de aceitar os meus inimigos como Jesus ali colocou no Evangelho segundo Mateus? Agora, Kardec, ele vem nos explicar. Se me permitem rapidamente, ele fala assim: amar aos inimigos não é, pois, ter aí por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que de um amigo. Será que agora eu entendi? Entendi. Então, ele não quer que nesse momento evolutivo meu, ele gostaria, claro, mas ele sabe das minhas imperfeições, ele sabe das minhas dificuldades. Então, nesse momento, o meu exercício cristão faz com que eu não odeie, que eu não queira para ele a mesma coisa que eu quero para mim. Eu não desejo para ele a mesma coisa que ele fez para mim. Muito difícil, mas é muito mais possível do que amá-los. Então, nós temos que entender que o Espiritismo veio até nós para que pudéssemos ter luz diante do Evangelho. Nós não temos condições de fazer tudo aquilo que ele apregoa. Porém, sabemos que com a palavra, com a condição divina de reencarnação, num dado momento de nossas vidas, nossa encarnação de nossas vidas espirituais, nós teremos condição de fazer isso. Não sei se vai durar 1.000, 2.000, 10.000, não sei quantos mil anos forem necessários, mas é possível. Mas por que é possível? Porque se eu fosse esperar que eu fizesse tudo isso nessa encarnação, eu não iria conseguir. Então, Jesus, na sua plenitude, Deus, na sua plenitude como Criador, colocou dentro de nossos corações todas as suas leis, a lei de justiça, de amor e caridade. E cabe a mim, no exercício dessa fé cristã espírita, tentar colocar ao máximo isso para fora, isso no meu dia a dia, e como diria, né, na segunda-feira, a respeito da parábola da semente de mostarda e da montanha, né, remover gradativamente, grão a grão, as montanhas da minha imperfeição, dentro de uma fé pequena que ele exige do tamanho de um grão de mostarda. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Então, Jesus é o nosso modelo. E se a gente volta aproximadamente 2.000 anos e presta atenção no que ele falou, diante do cenário que ele vivia, né? Ouvir o que Jesus falou hoje, a gente parece que tem ainda alguma interpretação um pouco melhor, um entendimento um pouco melhor. Mas se a gente ir para o cenário em que ele vivia, o meio em que ele vivia, onde ele falava sobre, por exemplo, ele falava com as mulheres com igualdade, num ambiente onde não havia igualdade entre as mulheres. Ele tratava escravos e senhores da mesma forma, num ambiente onde as diferenças eram claras. Ele era firme com aqueles que eram conhecedores da lei, que eram conhecedores das leis de Moisés, das leis de Deus, mas que não as cumpriam. E ele era mais tranquilo, mais calmo com aqueles que tinham menos entendimento.
ele sempre respeitava a vontade de quem eu procurava, ele sempre tinha o cuidado de dizer: o que queres que eu faça? A gente ia procurar Jesus, não importa o problema que a gente tinha, ele perguntava: o que queres que eu faça? A gente já quer sair curando, né? Não, vou curar isso, vou resolver seu problema, vou resolver aquilo. Ele não fazia isso. Ele respeitava. E aí a gente vem para a atualidade, 2000 anos depois, e a gente percebe uma coisa muito curiosa, que nós estamos a cada século mais próximos do pensamento dele. Olha que coisa incrível. Hoje, a escravidão, acredito eu que, se não foi abolida, ela é mínima, ela é escondida em algum canto do planeta. As mulheres, 90% do orbe, falam de igual para igual com os homens. Em muitos países, como o nosso, por exemplo, elas já estão nos ultrapassando em muitas coisas, né? Conta em banco, educação, etc. e tal. Veja, e Jesus nos ensinou outras coisas. Eu estou falando isso só para a gente ver o quanto ele sabia do que ele estava falando. O quanto quanto mais a gente evolui, a gente chega mais perto dele, do pensamento dele. Isso é muito interessante, por quê? Porque agora a ciência, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção, a ciência que vem estudando cada vez mais o cérebro e as tempestades neurais, né, que eles chamam, as reações do cérebro, as nossas atitudes, elas vêm identificando alguns pontos muito interessantes. Então, um ponto muito interessante é, por exemplo, a prece. Olha que coisa curiosa. A ciência, no mapeamento cerebral, começou a perceber que quando uma pessoa ela entra no estado de prece, no estado de meditação, ela ativa pontos no cérebro dela. Que pontos? Pontos que André Luiz já citou para a gente há 70 anos atrás. Ativa pontos da hipófise, da pineal. E o que isso representa? Isso representa uma liberação hormonal. Né? Nós somos o quê? Nós somos praticamente isso. Né? O que nos alimenta, o que alimenta nossas células, o que alimenta o nosso... O que são? São os hormônios. E 2 hormônios principais são liberados quando a gente entra no estado de prece, no estado de meditação profunda. Ocitocina e o GABA. Aí eles continuaram, foram um pouco mais a fundo e perceberam uma coisa muito interessante, que quando nós, seres humanos, temos uma atitude positiva em relação ao próximo, quanto mais desinteressada essa atitude for, maior é a liberação de ocitocina. E aí vamos tentar entender um pouquinho o que é essa ocitocina, para ficar um pouco claro. Ocitocina é o hormônio que é liberado no parto da mulher. Naquele momento em que a mulher está dando à luz, ela tem uma liberação muito forte de ocitocina, onde ela se sente bem, mesmo diante de toda aquela dor, mesmo diante de toda aquela dificuldade, ela se sente bem. Inclusive, isso fortalece a ligação entre ela e aquela criança que está nascendo. Isso também acontece com o pai, quando ele pega a criança no colo. Essa relação. E isso acontece quando nós praticamos uma atitude no bem. Quanto mais desinteressada, maior a liberação desse hormônio. Esses 2 hormônios, também eles estão muito relacionados a algo que a gente conhece muito bem, prazer sexual. Eles são liberados em quantidades menores, mas são liberados durante o orgasmo, tanto masculino como feminino. Isso quer dizer que, quando eu faço uma atitude benéfica, quando eu ajudo alguém, quando eu perdoo alguém,
eu estou recebendo hormônios como se eu estivesse tendo uma relação sexual. Isso é muito incrível. Por quê? Porque o estudo diz o quê? Diz que quando você faz uma relação sexual, o que acontece? Tem aquela explosão. E depois há uma queda. Neste caso de agir bem, praticar o bem, acontece algo ao contrário. Você tem aquela calmaria, aquela serenidade, e aquilo se mantém. E faz bem para todo o organismo. Isso é muito incrível. É muito incrível porque quando a gente pega Cristo, a gente lembra não só Cristo, mas Cristo, Gandhi e muitos outros. O que eles faziam? Quantas passagens tem no Evangelho dizendo assim, e ele, acordamos de madrugada, e onde estava Cristo? Estava orando. Tinha se retirado e estava orando, estava meditando. E qual que é o principal hormônio que é liberado quando medita? O GABA. Que é o hormônio do quê? Do relaxamento. É o hormônio da tranquilidade. É o hormônio da paz. E ele tem um ponto muito interessante. Muito interessante. Esse hormônio, ele é o hormônio mais importante para a redução de medos abstratos. Olha que coisa interessante. Eu não estou falando de um leão. Entrou um leão na sala, não. Isso não é esse tipo de medo. É um medo do desconhecido. E aí a gente tem um ponto aqui que a gente fala assim: por que eu não perdoo o meu irmão? O que eu preciso para perdoar alguém? Não sei, mas na minha cabeça vem coragem. Quem é mais corajoso? Aquele que perdoa ou aquele que revida? Quem é mais forte? Não é esse o pensamento que a gente já tem? Esse entendimento? Coragem. Então nós não perdoamos porque nós temos medo. E o que vai pensar de mim? O que ele fez? Se eu deixar ele fazer isso, ele vai fazer de novo. A gente pensa numa série de coisas. Mas Jesus já nos deu o caminho. E Gandhi o copiou. Você pega as declarações de Gandhi, a autobiografia dele, ele o copiou. Ele acordava também de madrugada para quê? Para meditar. Porque é como se ele se armasse. Se armasse. Se enchesse, se alimentasse o seu organismo e estivesse mais preparado para quando ele recebesse uma ofensa. Então, veja, a gente lê, mas ali é um manual de instrução. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou o caminho. A gente tem que tentar, poxa, eu quero perdoar como Cristo, mas o que ele fez? O que ele fazia para chegar lá? O processo de meditação, o processo de jejum, ele acordar para rezar muito antes. E, entre outras coisas, a gente tem que pensar nisso. Será que ele não estava dando, os modus operandis de como nós funcionamos organicamente, mentalmente? E sabe o que é mais interessante? Esses hormônios, eles alimentam qual glândula? Só uma chance. A pineal. A glândula de Deus. A glândula da mediunidade. E quando a gente faz isso, sucessivamente, agora indo 100% para o Espiritismo, o que a gente começa a fazer? A gente começa a abrir um canal. Não dizem que a melhor forma de você... eu quero desenvolver a minha mediunidade. Qual a melhor forma de desenvolver a minha mediunidade? Praticando o bem. Não é isso que a espiritualidade diz? Ela diz isso pra gente. Praticando o bem. Passividade, que está na mediunidade, que está na meditação, que está na oração, e a prática do bem. São os dois pontos principais para desenvolver a mediunidade. E aí, para fechar, vou contar uma história, que é uma das histórias que eu achei mais marcantes dessa pesquisa que eu fiz aí para conversar com vocês. E é uma história que eu achei muito linda. Que o rapaz, ele estava num café
Ele estava num café, quando ele começou a praticar sucessivas ações nesse sentido, de querer ajudar as pessoas sem receber nada em troca. Ele começou a querer ajudar estranho, querer ajudar estranho, querer ajudar estranho. Ele começou a querer se alimentar, né? E aí, ele estava no café e, de repente, ele viu algumas senhoras entrando. E ele olhou e ele lembrou da mãe dele. E ele falou assim, nossa, eu gostava tanto de tomar café com a minha mãe, que vontade de pagar um café para minha mãe agora, de tomar um café com a minha mãe agora. E aí uma vozinha, ele não era espírito, mas nós sabemos o que é isso, uma vozinha lhe disse, mas por que você não a convida, já que você não tem a sua mãe? E ele parou, pensou, ficou um pouco envergonhado, mas falou, quer saber? Levantou, foi lá e falou, olha, vocês me desculpem a interrupção, mas eu vi vocês entrando e vocês me fizeram muito lembrar da minha mãe. E eu gostaria muito, eu tinha o hábito de tomar um café com a minha mãe aqui, eu gostaria muito de pagar um café para vocês, porque a minha mãe já não está mais comigo. Naquele momento, uma das senhoras ali presentes se levantou, olhou para ele e disse, eu perdi o meu filho a semana passada. Eles se abraçaram e ficaram chorando. Ele estava conectado com o bem. A receita, o modus operandi, como a gente falou, e que a ciência vem provando, que a ciência vem descobrindo, no estudo do jejum, no estudo da oração, no estudo da prática do bem, os modus operandi já nos foram dados. Que a gente preste atenção e procure colocar em prática. Acordemos 15 minutos mais cedo que seja e permaneçamos em oração. Vamos para a cama 15 minutos mais cedo que seja e permaneçamos em oração. Se possível, façamos uma prece antes dos alimentos, das refeições. Vamos procurar colocar em prática os ensinamentos práticos de Jesus. Muita paz a todos. Prezadas irmãs e irmãos, Jesus continue nos abençoando a todos. Como sempre gostamos de lembrar as palavras de Allan Kardec, que a doutrina espírita é de ordem divina, iniciativa dos espíritos, fruto do trabalho do homem. E como vemos, como sabemos, ela veio para esses espíritos, né? Como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. E eles vieram, então, nos despertar para os nossos deveres, para aquilo que nós precisamos para a nossa redenção. E o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente, realmente é um receituário divino, onde nós temos as lições, os ensinamentos, para que nós possamos nos libertar, para que nós possamos realmente aproveitar a nossa reencarnação, não mais como espíritos que entram no corpo e saem do corpo sem ter a mínima consciência. O Espiritismo vem realmente nos despertar e dar sentido à vida, dar o entendimento à vida. Então, cada frase das lições, nós precisamos estudar. Eu confesso que hoje, nesta lição do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiquei hoje a tarde toda, praticamente, pensando o que Fenelon quis dizer nesta frase aqui.
Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. O que Fênelon está querendo nos dizer? Eu fiquei pensando, realmente, hoje, o dia todo, porque eu vi a lição que era de manhã, de vez em quando vem na cabeça a frase, né? De tudo que ele diz aqui, eu não entendia. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. Eu fui entender essa lição quando o senhor para mim estava lendo o livro Pão Nosso. Eu não sei divisar aí qual foi a frase de Emmanuel que ele leu. E fala, é isso que Fênelon está querendo dizer. Então agora eu vou complementar a frase para que todos nós, todos vocês também possam pensar, raciocinar e ver se é isso mesmo, né? Então a frase, complementando a frase, é assim: mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos daqueles que nós amamos. Agora fez sentido para mim, pelo menos para mim. E aí que ele continua, é essa, pelo contrário, a prova mais penosa de você amar e as pessoas continuarem com os maus procedimentos, né? Eu sei, diz Fênelon, pois durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Então, vejamos que interessante, né? Nós precisamos realmente ler toda a obra, né? Para que a gente possa pegar uma informação aqui, a outra lá, e juntar, e ter um entendimento, vamos dizer assim. Então, por que nós... Outra questão, né? Por que os Espíritos nos dizem, por que Deus nos diz, fora da caridade não há salvação? Por que nós temos que ser bons? Por que nós temos que ser bons? Eu acredito que essa resposta todos nós sabemos, né? Do jeito que nós estamos hoje imperfeitos, é isso que nós estamos vendo na Terra. Se nós quisermos fazer parte da falange de espíritos que hoje, vamos dizer, estão no banquete espiritual, no banquete celestial, como disse Jesus, né? Que nós temos que evoluir até vestir a veste nupcial para poder participar do banquete celestial. Então, se nós quisermos usufruir dessa bênção, nós temos que evoluir. E também não é somente essa questão, porque o espírito que alcançou esse estágio da veste nupcial é que ele tem condições de oferecer alguma coisa. Ele tem condições de se doar. Não somente usufruir, como nós estamos usufruindo hoje de tudo, e esperando que alguém faça sempre alguma coisa por nós. Então, nós temos realmente que superar esse estágio que nós nos encontramos, né? Ascender para o alto, evoluir, ter essa capacidade de amar-vos uns aos outros, para que sejamos felizes, né? Tratar, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença, ódio, desprezo, superar essa condição, negar-se a si mesmo. Essa é a condição que nós temos que chegar um dia para poder oferecer alguma coisa junto a essa falange imensa de luz.
senão nós não temos condições de oferecer nada. Estamos mais na condição de receber, né? Como tudo recebemos de Deus. Então, essa é a bênção da doutrina espírita, que nos conscientiza com a nossa destinação. O que seremos um dia? O que devemos fazer para poder participar dessa grande falange de luz, de amor, que Jesus, né, lidera, que estamos sob sua égide. Então, é nessa condição que nós vamos alcançar. E certamente é através dessa prática da caridade constante, nos esforçando sempre em nos abnegarmos e nos doarmos cada vez mais em todos os sentidos. Como diz Fenelon aqui, não é somente na esmola, né? mas muito mais na doação de nós mesmos, na doação da paciência, do perdão, da humildade, da tolerância, da compreensão. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, queridos irmãos, muita paz. Essa reunião, esse encontro nosso, certamente já está marcado no nosso convívio e com certeza registrado para que todos nós um dia possamos usufruir. Agradecemos os comentários do Zé, Rogério, William, Fábio, Carrara. Sempre uma bênção, cada um colocando dentro do seu ponto de vista e formando o conjunto para todos nós. Então, essa é a bênção do Evangelho, né? Ou melhor, a bênção do Espiritismo, essa doutrina consoladora que Jesus permitiu que chegasse até nós, vamos dizer assim, a partir de 1857, 18 de abril, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo é uma doutrina que revive o Evangelho na sua pureza primitiva, apresentando-se na maior e mais absoluta simplicidade, sem hierarquia religiosa, sem sacerdócio organizado, sem paramentos, como Jesus nos trouxe. Do estábulo, da manjedoura ao Calvário. Prezados irmãos, então a página de hoje, no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, capítulo elaborado, né? Sabiamente, ia dizer magistralmente, né? Sabiamente, angelicamente, como disse o Allan Kardec. E nas instruções dos Espíritos, dentro desse tema, ele coloca a mensagem do ódio de um espírito chamado Fenelon, que foi um prelado católico. E nós, né, notando nessa mensagem o ódio, ele fala do amor, né? Ele não fala do ódio nessa mensagem, ele fala do amor. Então aí já vemos a transformação, né, que o Espírito alcança, e que é mais ou menos o tudo, né? Essa citada pelo João, né? Nessa frase, mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente, continua, né?
Então, é justamente essa colocação. Então, falar de uma vibração tão danosa junto com aquela que é a excelsitude, né? Que é a vibração divina, que é o amor. Então, são páginas, né, que nós temos que ir em busca e fazer uma análise constante. Flávio citou, né, a respeito da oração. Então, tudo que nós vamos fazer antes, lembrar de uma oração, né? Então, sempre lembrar do amor. Embora a Terra esteja vivendo, a humanidade, né, dentro de um processo ainda bastante agitado, que é justamente o acerto, né? Sairmos do primitivismo para a luz, então, que é o amor. E os espíritos estão trabalhando com afinco, né, a esse respeito. Então, prezados irmãos, eu acho que colocando tudo isso que foi colocado na mensagem de Emmanuel, a cura do ódio, quer dizer, tem cura, né? Tem cura do ódio. Eu fico pensando, né, eu, por exemplo, né? Então, eu odeio. Não. Eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes é meio fingido até, né? Mas não tenho ódio por ninguém. Nem antipatia. Eu fico pensando, tenho, né? Antipatia por alguém, por alguma pessoa. Mas eu me consolo, porque a antipatia é o ódio melhorado, né? É o ódio que foi diluindo e chegou na antipatia, por enquanto. Então, dentro da doutrina espírita, do espiritismo, então eu preciso já, se possível, nessa encarnação, resolver esse problema. Nem isso eu posso ter. Porque Jesus não tinha nada disso. Apresentado ali, né? Naquele vexame, ao povo, né? Pilatos apresentando, ele sereno, sem se pronunciar, sem se agitar, sem acusar ninguém. Então, tem certas situações que nós precisamos ter conosco, porque vivemos, né? Que pode até ser que estivéssemos ali, apalpando ele, né? Bem, então, melhorar, se possível, né, a nossa antipatia. Porque o problema é nosso, não de quem está sendo vítima dessa vibração. Agora, sobre essa questão que foi colocada, né, pelo João e pelos outros, né, a respeito desse martírio de Fénelon, mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente, porque estava com ele isso, né? Ele sofreu aquela acusação, aquele desprezo. Então, Emmanuel diz assim, nessa mensagem na cura do ódio, desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Que colocação extraordinária, divina, né? Sublime. Isso falando de nós, né? Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Então não existe da parte de Jesus, né,
nenhuma reprimenda. É o amor. Depende de nós. Então, desde esse minuto em que o ofendido, né, esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, continua Emmanuel, a visão do ofensor é mais tardia. É o que Fenelon diz aqui. E, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Prezados irmãos, nós temos também no Livro dos Espíritos a caridade e amor ao próximo, uma pergunta que Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Perguntaram ao doutor Inácio: doutor Inácio, como é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Daí ele respondeu: mais difícil é perdoar-se. Doutor Inácio. Então, nesse comentário de Kardec, então ele diz aqui, no seu comentário, né, com esse espírito angélico, né, que tivemos conosco, e na presente encarnação, inclusive, né, esteve aqui conosco. Então ele diz assim: se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja de se lastimar, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância. Jesus, enviado celeste, não sabemos de onde ele veio, de que altura ele veio. Ele fez igual a nós. Então nós precisamos pensar muito nisso. E nessa colocação sublime de Allan Kardec. Do livro O Céu Te Escuta, nós estamos comentando isso porque é a respeito de nós com o nosso trabalho dentro do Centro Espírita, envolvendo a caridade, né? Envolvendo a criança, a evangelização infantil, juvenil, o estudo, né? A assistência. E lá, por último, a mediunidade. Então, nós vamos falando do Centro Espírita. Então, nós temos aqui nesse livro, O Céu Te Escuta, de irmão José, a lição com carinho. Então, nós, falando conosco, né? Nós dentro do centro, na sopa, no servir a sopa, no servir o donativo de alimentos, de roupa, enfim, do que o nosso irmão necessita, pobre, né?
do pobre. Então, irmão José nos traz essa mensagem com carinho. Porque toda a mensagem aprendi que é para mim. Sempre que fores levado a te dirigires a alguém com o propósito de lhe efetuar algum alerta ou advertência, a fim de que mais se esmere no serviço que esteja sob sua responsabilidade, procura fazê-lo do modo mais fraterno possível. Modula a tua voz com carinho e não deixes que de tuas palavras transpareça qualquer condição de superioridade opressora, humilhando a quem te diriges. Muitos se encontram tão atribulados por questões de ordem pessoal que, não raro, não conseguem se concentrar quanto devem na execução da tarefa que lhes cabe. Interessante, né? O mentor, como ele se dirige, né? Estão dizendo tudo o que a gente é, mas sem nos ofender. Dizendo como nós temos que proceder. Não suscites em ninguém vibração de antipatia que, em te alcançando, pode, sem dúvida, influenciar na serenidade de que necessitas, para que também atendas aos teus deveres com o devido proveito. Nunca te esqueças de que não será com verbo autoritário e gestos bruscos que conseguirás ensinar a outrem o que, com certeza, até ontem, igualmente necessitavas de quem te ensinasse a fazer melhor. Essa página é de irmão José. Com carinho. Então, prezados irmãos, nós temos aqui uma frase de Chico Xavier, que eu tirei do livro O Espírito de Chico Xavier, que o Bacelli publica. Então ele diz assim: no médium, a faculdade mediúnica pode ser comparada a uma flor de pétalas abertas, que tanto pode atrair a presença do besouro quanto da abelha. Não queremos tanto a tal da mediunidade. Prezados irmãos, então hoje nós iniciamos a reunião com a presença de uma jovem que está participando conosco da reunião. O nome dela é Melissa. Tem alguns dias, né? Não sei se tem um mês já. O Luiz que sabe, né? Mas está participando conosco dessa reunião. A Melissa. E tem outra novidade que vocês devem conhecer. Vocês lembram da Marília Closel. Ela é casada, o esposo dela é daqui, é nosso, de Itatiba, e é piloto, e eles estão morando no Vietnã.
morando lá. E ela participou a nós, né? Isso. Que amanhã vai nascer... O marido dela é o Lucas Balduino. O marido dela é o Lucas Balduino. E que ela comunicou a nós, pedindo prece, vibração, que amanhã vai nascer a filha dela, Clara. Agora, com essa questão do fuso horário, acho que lá é Marília, já é amanhã aí? Oi, gente. Aqui já é 7h25 da manhã. Já estou no hospital. Olha que beleza. Então, estou participando a todos nós, né? Essa maravilha, e enviando para eles lá a nossa vibração, a nossa prece, e que, claro, estará presente daqui para frente na nossa reunião. Claro. Então, Jesus abençoe todos vocês. Amém, obrigada. E é uma pena, né? Tem 2 aniversariantes, é a Vilma e o Caetano. E nós cumprimentamos, abraçamos, dando os parabéns. Se fosse lá no centro, ao vivo, tinha até um bolo, né? E tantas outras coisas. Agora aqui conosco é só os parabéns, porque não tem como nós estarmos, né, usufruindo. Mas não queremos dizer que tanto o Caetano como a Vilma ficam devendo esse bolo para nós uma outra hora. Tá certo? Então, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa alegria, né, que o Evangelho nos proporciona, sem alarde, sem complicação. Encerramos, então, com a prece que a Sandra vai proferir para nós. Prezados irmãos, quanta alegria, quanta notícia boa para o nosso coração. Então, obedecendo aos critérios da nossa reunião, estamos finalizando. Vamos, dentro do nosso pensamento e do nosso coração, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Querido Jesus, é com imensa alegria que nos reunimos na noite de hoje, em seu nome, para o estudo e a compreensão dos seus ensinamentos. Mestre Jesus, receba de nós a nossa gratidão, receba de nós o nosso louvor por tanta graça que nos chega. Querido Jesus, durante nossa reunião, foi colocado nomes, rogativas, preces em favor de irmãos tão queridos. Queremos, Jesus, depositar todas essas rogativas aos seus cuidados. Mestre Jesus, que o seu Evangelho continue sendo para nós o caminho pavimentado que nos dá segurança para a nossa trajetória. E também, Jesus, queremos aproveitar para agradecer a tantos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conectados conosco
nesta reunião da noite. E aos mentores, aos trabalhadores, que numa rede fraterna acolheu, deu suporte a todos os lares que estiveram conectados, atendendo a todos os corações. A eles, a nossa gratidão e a nossa amizade. E finalizando, Jesus, queremos que nossa reunião da noite, da nossa casa espírita, possa ser somada às outras tantas reuniões, a tantos grupos que em prece rogam ao seu coração a paz no mundo. Mestre Jesus, com muita alegria e com muita gratidão, encerramos a reunião da noite da nossa casa espírita. Muita paz a todos. Irmãos queridos, muito boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Jesus abençoe todos vocês. Até a próxima reunião. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Um beijão, Marília. Boa tarde, Marília. Aê, Marília. Tudo bem? Seja bem-vinda, Clara. Boa noite, a Clara. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Mais uma vez. Tchau, Cida. Tchau, João. Tchau, gente. Parabéns, Caetano. Tchau, Marília. Tchau, Marília. Felicidades. Boa hora. Obrigada. Aniversário do seu Walter também, pessoal. É aniversário dele? O seu Walter, um abraço dele amanhã.